Olá, boas-vindas à nossa análise de hoje. A gente tem uma oportunidade incrível agora de mergulhar numa daquelas aulas universitárias super ricas, sabe? Essa é do professor Otávio Chase e a gente vai explorar como os sistemas de informação, ou SIs, atuam literalmente como a espinha dorsal de qualquer organização de sucesso. É um conteúdo bem denso, mas fascinante e, sinceramente, absolutamente vital hoje em dia. Bom, vamos mergulhar direto nisso. O material que vai guiar a nossa jornada acadêmica de hoje reflete exatamente a apresentação original do professor. A nossa ideia aqui é ser o mais fiel possível à aula dele. Vamos avançar passo a passo por essa fundação que sustenta a gestão da informação e do conhecimento corporativo, para a gente entender na prática como tudo isso se conecta perfeitamente. E esse aqui é o nosso roteiro, a nossa ementa de hoje. Primeiro, vamos ver o que é um CI. Depois, passamos pelos tipos de sistemas, o CI na tomada de decisão, o conceito de negentropia, a diferença entre dados, informação e conhecimento, e fechamos com a gestão do conhecimento. Então, parte 1. O que é, de fato, um sistema de informação? Vamos para as definições básicas. A definição clássica aponta para um conjunto superorganizado de componentes interconectados. Eles coletam, processam, armazenam e distribuem informações. E para quê? Bom, para apoiar a coordenação, o controle e a tomada de decisão dentro de uma empresa. Mas o detalhe que a gente tem que ter em mente é que não é só o software rodando ali no computador, não. É uma ferramenta vital para analisar problemas complexos e até criar novos produtos. E o que é realmente interessante aqui é que um sistema de informação só fica de pé por causa de uma trindade. Sim, a tecnologia é fundamental, claro, mas ela está no mesmíssimo patamar de importância que as pessoas, que são quem consome e alimenta os dados, e os processos, que dão as regras do jogo. Sem o toque humano e sem regras muito claras, a tecnologia é só uma carcaça vazia. Ela não resolve nada sozinha. Certo. Parte 2. Vamos falar sobre os tipos de sistemas dentro da pirâmide organizacional. A melhor forma de visualizar tudo isso é usando a metáfora de uma pirâmide. Lá na base, a gente tem o nível operacional, que cuida do dia a dia, daquelas transações rotineiras. É a galera do fazer acontecer. E eles usam muitos sistemas integrados de gestão, os IRPs. Subindo um degrau, vem o nível de conhecimento, que é o combustível intelectual das decisões. Mais acima, o nível tático. Eles mapeiam como a gente vai chegar nos objetivos desenhados. E lá no topo absoluto, o nível estratégico. É ali que se define exatamente para onde a empresa vai a longo prazo. E é incrível ver como existem sistemas desenhados sob medida para cada um desses andares da pirâmide. E aí o sistema de informação brilha de verdade como um elemento integrador vital. Ele funciona como um laço, sabe? Amarrando todos esses níveis da pirâmide junto com as pessoas, a informação e o conhecimento. Ele cria um fluxo contínuo onde todo mundo e tudo que importa na empresa estão em sintonia. Seguindo em frente, parte 3, II e a tomada de decisão. Vamos do dado bruto até a ação. Dá uma olhada nesse fluxo de 5 passos cronológicos. É como uma engrenagem que não para. Tudo começa lá na coleta de dados do ambiente, seja ele interno ou externo. Depois, a gente passa para o processamento. É a hora de organizar e filtrar o que chegou. O terceiro passo é a geração de informação de verdade, que é o que vai chegar na mesa dos gestores. O quarto passo é a tomada de decisão em si. E para fechar o ciclo, a gente tem a ação e o feedback. Quer dizer, a gente age, mede os resultados práticos e isso volta para alimentar e calibrar o sistema todo mais uma vez. Então, o ponto crucial aqui é o contraste gigante que se forma. Imagina tentar gerenciar um negócio inteiro sem um sistema de informação. É basicamente tomar decisões no escuro, contando com pura intuição cega. Agora, com um sistema bem calibrado no lugar, a gente transforma a operação. As decisões deixam de ser achismo e passam a ser ações fundamentadas em evidências sólidas e concretas. Isso muda o jogo. Chegamos na parte 4, o coração teórico da nossa análise, o instrumento de negrotropia. Como a gente combate a desordem organizacional. A palavra pode soar meio difícil, mas para entender a gente pode olhar rapidinho para a física. A natureza tem uma tendência natural para o caos e para a desordem, o que a gente chama de entropia. Imagina uma mesa de trabalho que vai naturalmente acumulando bagunça com o passar dos dias. Os negócios também sofrem com a entropia. E a negotropia entra na jogada como um mecanismo ativo para combater esse caos. O sistema de informação é literalmente o herói nessa história toda, organizando os fluxos, reduzindo drasticamente as incertezas e garantindo que a organização consiga se adaptar em vez de virar uma bagunça completa. Fica muito claro quando a gente olha as causas e efeitos de frente.
Os fatores entrópicos são esses riscos caóticos, tipo a falta de informação, processos super ultrapassados e o conhecimento totalmente disperso e perdido pela empresa. Para anular isso, entra em cena o papel do CIS. Ele neutraliza os riscos organizando os dados, automatizando as rotinas e fazendo a gestão correta de tudo que foi aprendido. Para cada ponta de desordem, a gente tem um antídoto estrutural e tecnológico pronto para agir. Parte 5. Dados, informação e conhecimento. Vamos entender a evolução desse insumo tão precioso? Sabe, o grande objetivo de um sistema não é só ficar empilhando números frios dentro de servidores gigantes. A meta real, o pote de ouro no fim do arco-íris, é facilitar a interpretação humana e afiar o nosso poder de julgamento. O foco sempre tem que ser gerar conhecimento. Isso ilustra brilhantemente a evolução das coisas. Lá na base, a gente tem os dados. São fatos brutos, registros isolados, números que não dizem muita coisa por si só. Mas, quando a gente organiza e dá um contexto para isso, vira informação, passa a ter um significado. E quando a gente pega essa informação e filtra usando a experiência e o julgamento humano ganhando um poder real de ação, voilá, a gente atinge o conhecimento. É a mágica de pegar um número avulso e transformar numa baita estratégia de negócios. E, para fechar com chave de ouro, parte 6, gestão do conhecimento. Como a gente de fato transforma essa experiência. Vamos respirar fundo e ver como isso se constrói na prática usando o modelo SEC-I. Esse é um ciclo super dinâmico de 4 fases. A gente começa na socialização. É quando o conhecimento tácito, aquele que está só na cabeça das pessoas, é compartilhado numa boa, na conversa do dia a dia. Vai de tácito para tácito. Aí a gente vai para a externalização, que é o momento de pegar esse know-how que estava escondido e colocar no papel. Converter para formato explícito, como processos e manuais. Depois vem a combinação. A gente junta vários documentos e conhecimentos explícitos diferentes e cria sistemas muito mais amplos. E por fim, a internalização. É quando a equipe absorve toda essa documentação, aprende com ela e isso vira uma nova habilidade instintiva, voltando a ser tácito de novo. E aí o ciclo recomeça num patamar muito superior. Toda essa teoria metodológica pode parecer complexa, mas no mundo real, ela se converte em recompensas gigantescas. Quando a gente aplica isso direito, a organização ganha uma eficiência operacional absurda e uma redução drástica nas incertezas do mercado. A velocidade de resposta aumenta, as equipes operam com muito mais integração, a inovação não para e a soma de tudo isso gera o que todo mundo busca, aquela vantagem competitiva sustentável. Para amarrar tudo isso, o material do professor nos deixa com uma frase bem forte e provocativa. A organização que não gerencia informação e conhecimento está fadada à entropia. Isso ecoa como um grande aviso, né? A reflexão vital que fica para a gente é: os ambientes e as empresas onde a gente atua hoje estão usando a inteligência e os sistemas para lutar ativamente contra o caos? Ou será que a gente está só esperando, de braços cruzados, a desordem engolir as nossas estruturas? É algo muito sério para se pensar. Fica o nosso agradecimento por acompanharem essa análise de hoje. Espero que tenha sido incrível para vocês. Um abraço e até a próxima.